Irmãos que são pais, que são mães, avós, avós, que tem um grupo de criança dentro de casa, adolescente. Eu sei, queridos irmãos, que não está fácil. Essas crianças estão sendo bombardeadas noite e dia pelo mundo espiritual. A gente olha os adolescentes, os jovens, e eles estão cada vez mais perdidos. E nessa hora nós precisamos ser fortes, nós precisamos ter a sabedoria e muita unção de Deus para conseguir levá-los, conseguir tirá-los dessa situação que não é fácil. Eu tenho uma adolescente de 16 anos e ela falou assim: mãe, eu quero ir ao cinema, quero ir ao cinema. E ela me chamou para ir ao cinema com ela, estava no shopping. E aí tá, vamos ao cinema. Aí fomos ao cinema e quando chegou lá, eu já não tenho mais ânimos, irmãos, para cinema, para certas coisas. E meu olhar agora não é um olhar que vem quem vai lá relaxar, que quem vai lá ver um filme, descontrair. Não, meu olhar é um olhar crítico e um olhar espiritual. Hoje eu entendo, né? Porque eu tinha um líder espiritual chamado Hamilton. E ele, toda vez que passava alguma coisa na televisão, eu já sabia quando era uma coisa má, quando não era uma coisa boa, porque ele parava na mesma hora como se fosse automático, parava e ficava ouvindo, parecia que estava em outro mundo. Às vezes eu olhava assim, eu já sabia que não era uma coisa boa. E aí eu comecei a ouvir também as coisas na mídia e prestar atenção do mesmo jeito que ele. Aí tinha dia que eu ouvia, eu falei, isso não é bom. Aí eu falei, se eu olhar e ele estiver ali, ele vai estar parado, ouvindo como se estivesse em outro mundo. Aí quando eu chegava, ele estava parado. Quer dizer, ele estava processando todo o que ele estava ouvindo e levando para o mundo espiritual. Ele falava muito sobre uma coisa chamada discernimento de espírito, que a gente precisava muito, muito nos últimos dias, ter o discernimento dos espíritos. Aí ele falava, não é para dizer que o espírito é fulano, que o espírito é tal entidade, não. Ter esse discernimento de espírito é para a gente saber em que espírito vem algo, o que está acontecendo à nossa volta, para a gente poder agir. E agora, irmão, nós precisamos muito, muito, muito dos dons de Deus. Dom de discernir, dons para passarmos, porque nós estamos em batalha espiritual. E aí, voltando lá, eu entrei naquele cinema com a minha filha, sentou e o filme começou a passar. Irmãos, cada cena era o próprio inimigo revelando seus planos para o futuro. Era aquele filme Superman. E quando eu olhava toda aquela postagem sendo colocada, quando eu ouvia aquelas ministrações do maligno mesmo, falando. E o que acontece? Nós estamos ali com os adolescentes. E os adolescentes, irmãos, até 21 anos, eles ainda não estão formados. Eles ainda não têm maturidade espiritual. A sua formação mental, o córtex responsável pela maturidade, pelas emoções firmes, ainda não estão formadas. Então, são crianças precisando da ajuda dos pais, dos avós. Nós, como pais e avós, precisamos estar presentes nessa hora para orientar e cheios de unção, de sabedoria. Irmão, a gente não pode chegar e falar qualquer coisa. A gente não pode se portar de qualquer maneira. A gente tem que saber, porque a gente perde eles. Então, irmãos, o que nós precisamos de muita unção, muito tato, muita sabedoria, porque o mundo vem com uma perversidade tremenda para alcançar as mentes desses nossos jovens. Aí você olha, eles são bombardeados dia e noite com mensagens do mundo. Eles são bombardeados noite e dias com mensagem do submundo, do mundo inferior, do mundo das trevas. Eles são bombardeados. Você liga a televisão, eles são bombardeados. Você abre as mídias, eles são bombardeados. Você pega, outro dia, eu peguei um livro da minha filha, do colégio, e quando eu comecei a ler, irmãos, vendo as figuras que estavam nos livros,
Aí eu falei mesmo assim, o que é isso? E eu chamei minha filha e falei assim, olha só, o que você acha dessas figuras que estão no seu livro? Ela falou, mãe, eu achei esquisito. Pois é, essas mensagens, essas figuras que estão aqui, você vai fazer o dever repreendendo, e eu estou falando para você que isso não é bom. Você precisa tirar nota lá no colégio, passar, mas isso aqui você não guarda no seu coração. Mas, irmãos, já teve contato, já viu. E é isso, vai ficando na mente, vai sendo guardado, vai sendo formando ali na criança uma mensagem que vai a cada dia aumentando com tanta porção que vai colocando todos os dias. Então, é uma coisa muito séria, por quê? Porque existem seres da maldade, irmãos, preparando as mentes. Aí você fala assim, mas são homens que sabem aonde eles querem chegar, porque estão cumprindo uma ordem que vem bem de cima. E eles estão preparando um exército. E os meus filhos e os seus filhos, seus netos, estão à disposição deles, se nós não fizermos algo para entrar nesse exército. E esse exército, ele quer as almas dessas crianças. Porque esse exército está preparando um exército para lutar contra o Todo-Poderoso. E essas crianças, irmãos, são o futuro do mundo. Então estão de olho no futuro. Eles estão preparando um futuro. E nós? O que nós estamos preparando? Como nós estamos preparando, irmãos, essas crianças? Eu estou fazendo certo? Não sei, irmãos. Você está fazendo certo? Também não sei. Só sei que eu estou pedindo a Deus ajuda. E eu acho que você tem que clamar a Deus sabedoria e ajuda, irmãos. Irmãos, para protegermos. Olha, às vezes eu vou para comprar uma roupa. Irmãos, que luta para comprar uma roupa. Toda a roupa que eu olho, dá lá um desenho, uma mensagem horrível. Um ser engolindo o outro ser. Seres com uma mensagem que diz que é belo. Eles dizem que o belo é raro. Irmãos, aonde que coisas monstruosas, desfiguradas, do jeito que eles mostram lá, porque são coisas anormais, satânicas. Aí quando você vê que você tem um pouco de caminhada com Deus, você já percebe que tem uma coisa estranha. São mensagens que estão sendo nas roupas, você olha assim, e aqueles jovens só querem aquelas roupas. Por quê? Porque eles querem fazer parte do grupo deles, eles querem fazer parte, eles querem se identificar, eles estão naquele momento, eu quero participar do grupo, eu não quero ficar fora, não, se eu for com isso aí é cafona, não, se eu for, vão rir de mim, não, eu estou vergonha, e rir mesmo, irmãos. E eles começam a sofrer bullying no colégio, quantos estão sofrendo bullying, né? Então até nisso nós temos que ter sabedoria, de olhar assim, o que dá para fazer? O que eu posso fazer para não expor também meu filho demais? Então você vai ter que olhar e ver o que é menos mal, ter criatividade até para ajudar nas escolhas, que é como eu falo, são ainda crianças. E aí se diz que com 21, mais de 21, mas eu vou parar no 21, ainda não está formado. Eu tenho uma amiga que fala, Cláudia, nos 30 anos há crise de identidade. Uma crise terrível, porque aí vem a maturidade total. Então, irmãos, 20 e poucos anos ainda precisa de muita ajuda. Mas aí nós temos que estar cheio de unção agora, porque nós estamos combatendo as trevas que querem os filhos, principalmente as crianças e os adolescentes. Aí os desenhos para as crianças é distópico. Um desenho distópico, um desenho que você olha assim, meu Deus, como é que é isso? Esse desenho fala, esse monstro fala. Não é monstro não, tia. Às vezes escreva, não, tia, não é monstro não. Isso aí é o herói, é ele que vence, é ele que ganha as batalhas, ele é bom. Irmãos, uma inversão de valores na mente deles. Aí você olha, às vezes, o herói é um mau caráter, um trapaceiro, um ladrão, mas ele é o herói.
E ele se torna o herói dos nossos filhos. O ladrão, o trapaceiro, o corrupto, ele se torna o herói dos nossos filhos. Antigamente, quando eu era jovem, às vezes eu boto um exército onde não é para colocar e tiro, tá, irmãos? Às vezes, então, quando eu era jovem, tinha aquele negócio de os heróis era as musiquinhas de Davi, Josué, quero ser como Davi, quero ser como Josué. Hoje, ninguém quer ser como Josué, ninguém quer ser como Davi, ninguém quer imitar Jesus, mas querem imitar esses heróis. Irmãos, como passou ali na televisão, no filme, né? O herói. E aí falava, esse herói, ele era um alien, ele era um alienígena. Então, esse herói que eles estavam amando ver no cinema, que eles amam ver, que eles botam nas suas roupas, compram as mochilinhas, são alien. O que a gente pode falar? Eles estão dizendo que são seres que não são da Terra. E aí vai ministrando isso nas mentes das crianças. As leituras, quando tem leitura, né, que a leitura é o celular agora. Porque quanto mais fica aí no celular, irmãos, mais eles saem da realidade. Então nós estamos vivendo um mundo perverso para as crianças. E o que eu vejo nesses heróis que estão sendo colocados aí, irmãos? Não sei se esse barulho está atrapalhando. Então o que eu vejo nesses heróis que estão se levantando aí para os nossos filhos? Já se levantaram há muito tempo, né? Eu me lembro quando eu era jovem, era a Caverna do Dragão. Eu não perdi um dia daquilo, irmãos. Sendo formada, olha só. E aí agora quando eu olho, eu falo, meu Deus, eu estava sendo preparada. E quantos outros caíram no mal pelas aquelas ministrações que foram dadas? A gente tem que dar graças a Deus quando a gente tem uma família, quando a gente tem familiares que oram, que socorrem por nós, que oram por nós. Então agora, irmãos, é a nossa vez de orar pelos nossos filhos, de orar pelos nossos netos, de orar pelos nossos sobrinhos, para que eles não façam parte desse exército que Satanás quer levantar. Ele está preparando um exército para o mal, um exército que vai contra todos os valores do eterno, contra todos os valores que o Senhor tem colocado. Quando a Bíblia coloca lá, ela instrui como o pai, como a mãe tem que fazer. Diz assim, que não devemos apartar o livro da lei dos nossos lábios. E ensinar aos nossos filhos, ensinar valores cristãos, valores hebreus, enfim, os valores que foi dado pelo Senhor. É esses valores que temos que passar para eles, porque ainda quando forem velhos, eles vão se lembrar. Então, nossa parte é valores. Alguns irmãos, eles falam para mim, Cláudia, meu filho agora foi para tudo que você possa imaginar do mal. Olha, Cláudia, meu filho abandonou todos as coisas, os valores que foram dados. Meu filho hoje não reconhece mais o Altíssimo como seu eterno, mas desde pequeno eu ensinei todos esses valores. Irmãos, você fez sua parte, você ensinou valores. E é isso que nós temos que ensinar, valores. Mas antes de tudo, de ensinar valores, nós devemos ser esse valor. Nós devemos ser a palavra viva em casa. Porque não adianta você falar para o seu filho, faça, se você mesmo não faz. Não adianta você falar, não faça isso, mas você faz. E a criança, irmãos, desde sempre, ele é sábio. Ele observa o pai e observa a mãe. Ele vai observando desde pequeno. Então, quando alguém fala do seu pai e o pai não é, a criança não fala, mas ela sabe que não é verdade. Então, nós temos que ser exemplos vivos, com caráter, com a personalidade. Meu pai sempre em casa, ele teve um caráter. Então, nós desde pequeno sabíamos quem era o nosso pai. As pessoas podiam falar qualquer coisa dele, mas nós sabíamos. Se a pessoa fala assim, seu pai fez isso, a gente já sabia que ele não tinha feito, porque a gente conhecia o caráter dele. Então, mais do que tudo, nós temos que ter esse caráter, não de religioso,
mas da palavra, daquele que guarda a palavra, que exercita a palavra, que faz tudo aquilo de acordo com a palavra. Então, queridos irmãos, não adianta você falar para o seu filho, não faça, porque aí ele vai fazer escondido, vai ser pior. Mas tente acompanhar esses jovens, tente acompanhar esse adolescente, porque também existe esse negócio do bullying, irmãos, que eles sofrem, e eles sofrem mesmo, eles vão, choram, e além do mais ainda tem esse momento dessas ministrações que estão sendo feitas, de colocando valores que não são alcançáveis na cabeça deles, de tudo que eles estão vendo, eles não vão conseguir alcançar, então entra um momento de frustração. Tem muitos jovens que estão frustrados porque eles acham que não vão alcançar. Olha, eu olho cada jovem lindos, cada menina linda, elas dizem assim, eu sou tão feia. Eu falei, o quê? Com essa pele, com esse cabelo, com esse olho, de onde você é feia? E tem menino e aí elas se acham feias. Eu falei, pelo menos mostro o espelho e eu vou falar, olha como vocês são lindas, olha como vocês são bonitas, olha que pele que vocês têm, quem dera eu fosse feia igual vocês. Então a gente precisa levantar também com a ajuda. Tem mãe que fala, deve ser besteira, mas não é besteira para eles. Estão vivendo um conflito, um peso que está sendo jogado todos os dias sobre esses jovens, todos os dias. E irmãos, e o que eu estou vendo é que os deuses do passado, os deuses da Babilônia, os deuses do Egito, eles estão voltando hoje como heróis dos nossos filhos e netos. Cláudia, como isso? Eles estão voltando com outra roupagem. Eu vejo que aquele profeta que foi até esqueci o nome dele, tentando lembrar o nome do profeta, Jonas, quando ele chega em Nínive, lá havia um deus que era adorado, Dagon, metade homem, metade peixe. Existia Dagon. Dagon já voltou, irmãos. Dagon é o herói de muitos filhos nossos. Existe o Dagon masculino e hoje a gente vê Dagon feminino, metade mulher, metade peixe. E se você for ver, são heróis dos nossos filhos. Então, deuses da antiguidade, é uma sabedoria tão grande, a gente tem que falar, né? Que os filhos das trevas têm uma sabedoria muito grande, como diz a palavra. Então, esses deuses da antiguidade estão voltando como heróis dos nossos filhos. Quando Deus, na sua infinita sabedoria, o que ele fala? Ele fala que a gente não deve adorar esses deuses para nos afastar deles. Eles estão vindo como heróis. Por quê? Porque é toda um marketing em cima disso. Aí seu filho quer a roupa, quer a blusa, quer o sapato, a mochilinha. Não, mãe, quero aquele chapéu, porque todo mundo está usando. E aí, irmãos, tem que vir a sabedoria para não deixar o seu filho de fora demais, nem sofrendo bullying, que esse cuidado de não estar sofrendo esse bullying, desse cuidado de acompanhar a mente. Olha, irmãos, outro dia que eu estou falando, tá, minha filha botou lá com um som de uma música. Eu falei, minha filha, o que é isso? Essa música em inglês. Aí eu peguei a música, peguei a cópia em português, mostrei para ela. Irmãos, ela falou, meu Deus, o que é isso? Eu falei assim, é o que você está ouvindo ali em inglês. Aí eu também não sei inglês, mas olha aí a tradução. Aí, irmãos, é ter sabedoria e tato, que não fosse gritar assim, eu não quero que você ouça isso. Eles vão ouvir do mesmo jeito, você bota o fone no ouvido, continua ouvindo e a gente de bobo. E faz a gente de bobo mesmo, porque eles são espertos, faz a gente bobo. Então, é ir mostrando devagar. Não ir muito a um extremo nem ao outro. Porque se você for um extremo demais, você vai perder o seu filho. Então, você precisa de muito amor. Irmãos, aí você vê agora, agora que eu me lembrei também, há um Deus que era muito adorado no passado, que era servido até pelos reis de Israel, que era Moloque. Ofereceram filhos a Moloque. Moloque é um Deus que tinha os braços abertos, uma fornalha, e ali as pessoas ofereciam seus filhos. Hoje, sutilmente, Moloque está voltando.
Por quê? Porque Moloque é crianças que são sacrificadas, que perdem as suas vidas. Então, nós estamos vendo isso também voltar sutilmente. Então, irmãos, o que eu quero abrir os seus olhos nesse momento? Uma enxurrada de deuses do passado estão retornando agora. E é dito assim, olha, como é bonito essa raridade dessa beleza. Monstros, mas dizem que é belo, que é uma raridade. Então, o que nós estamos vendo voltar tudo de novo agora são esses deuses do passado que agora voltam como heróis, como figuras que os filhos ficam hipnotizados, que essa é a palavra. E agora você, como avô e como avó, precisa entrar com sabedoria para trazer orientação para essas crianças, porque elas precisam agora de orientação. Então, irmãos, eu quero convidar você a orar por essas crianças, que são o futuro. E nós precisamos ter sabedoria, conhecimento, que eles são o futuro. E eles são futuros importantíssimos para reinar com Cristo. E para isso nós precisamos que eles fiquem do lado correto. Nós precisamos que eles fiquem do lado certo. Nós não podemos perder, irmãos, esse exército para o inimigo. São crianças que precisam de orientação, precisam de amor, precisam de carinho, precisam ser amadas. E é uma coisa que eu falo, mais importante ainda, irmãos, é que, além de tudo, eles precisam ser amados e sentir protegidos. E nós precisamos desse papel, amá-los e protegê-los. Mães, pais, não importa para que lado seus filhos vão, continue amando, continue abraçando esses filhos e continue mostrando os valores do eterno para eles, porque essa é a nossa parte. E pedindo a Deus nesse momento sabedoria. E vamos orar, irmãos, fazer um grupo de oração mesmo para orar e guerrear por esses jovens. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.